Então hoje vamos falar um pouquinho sobre genes conservados, genes específicos e herança vertical. Os genes de um genoma que são compartilhados entre outros genomas são chamados de conservados, levando em conta dois critérios. Primeiro, a cobertura, então quão coberto esse gene está por alguma sequência que esteja sendo comparada. Então, percentual de comprimento de uma sequência de organismo que se deseja comparar, que é a query, em relação a outra sequência conhecida de um banco de dados, que é o subject. E 2, a identidade entre as sequências, a informação quanto ao nível de conservação das sequências em uma comparação posição a posição. Okay? Portanto, para ser conservado, um gene precisa estar presente ao longo de inúmeros organismos de genomas conhecidos e que sejam distantes filogeneticamente. O gene que codifica as proteínas histonas, por exemplo, que são proteínas responsáveis por ligar o DNA e permitir a computação do DNA no núcleo celular, são altamente conservados em todos os organismos eucarióticos e estão ausentes apenas em bactérias. As sequências de nucleotídeos dos genes que codificam a histona são bastante similares entre os organismos. Já a figura exemplifica uma molécula de adesão envolvida com a sinapse humana e que está conservada em moscas, também na sinapse, no mesmo processo, mostrando similaridades entre as sequências, que são as regiões que estão amarelo abaixo da figura, e mostrando algumas regiões de diferença também, que são as regiões em branco. Então, a gente vê que proteínas diferentes em organismos diferentes podem ter tido a mesma origem evolucionária e, portanto, podem estar relacionados com a mesma função. Entretanto, o que realmente importa na hora de definirmos se os genes são conservados é a sequência de aminoácidos da proteína codificada pelo gene em questão, visto que a sequência de nucleotídeos muitas vezes pode ser muito diferente entre proteínas que têm a mesma sequência de aminoácido, devido a substituições sinônimas, por exemplo, que não levam a nenhuma modificação na sequência daquela proteína. Isso se dá pelo fato, então, de que o código genético é degenerado, ou seja, sequências diferentes de DNA resultam em sequências parecidas de proteínas. São com as sequências parecidas às proteínas codificadas pelo gene que definem se o mesmo é ou não conservado, quando essas sequências são comparadas entre diversos organismos. Então, aqui a gente mostra uma comparação de uma sequência, com uma outra sequência de uma estrutura de proteína e que a gente vê que essas sequências são similares entre si. Então, se elas são similares a nível de sequência, logo pode-se dizer que possivelmente elas têm uma similaridade na estrutura da proteína também, levando à mesma função. Então, sabemos que proteínas possuem a mesma estrutura primária, ou seja, a mesma ordem de aminoácidos encadeados, possuirão assim a mesma estrutura terciária ou 3D em que consiste sua estrutura nativa, que dá a ela a capacidade de encaixar nos substratos e catalisar reações químicas, que sem elas demorariam muito mais tempo para acontecer. O fato de proteínas de genomas distintos serem consideradas conservadas sugere que elas terão a mesma estrutura nas células dos genomas em questão. E quando falamos em proteínas, a estrutura delas está altamente ligada à função molecular que elas irão exercer na célula. As proteínas conservadas, portanto, terão a mesma estrutura na célula do genoma 1 e do genoma 2 e muito provavelmente funcionarão de forma a quebrar o mesmo substrato e produzir o mesmo produto em ambas as células. Então aqui a gente tem dois exemplos, um exemplo da insulina do porco e outro da insulina humana, mostrando quão similares são essas sequências entre si, a estrutura delas, só mostrando uma diferença aqui de uma alanina com uma treonina que modifica uma região aqui dessa proteína. Mas vejam que elas são bastante similares estruturalmente. E vale notar então que essas proteínas conservadas, que normalmente realizam a mesma função em organismos, células e genomas diferentes, possuem também uma origem comum no passado. Se tivermos como base os mecanismos de evolução darwiniana, saberemos que todos os organismos vivos tiveram um ancestral no passado, como representado aqui nessa figura. Claro que é uma brincadeira com os Simpsons, mas mostrando como que vários organismos diferentes no universo dos Simpsons iriam evoluir e gerando novas espécies. Então, estudos realizados mostram que são poucos os genes que surgem milagrosamente a partir do nada ao longo da evolução das espécies. Genes normalmente surgem a partir da duplicação de genes antigos. Além disso, o nosso gene da insulina não é exatamente idêntico ao gene que codifica a insulina no cachorro, porque nossas linhagens divergiram e nossos genes sofreram mutações diferentes ao longo do processo evolutivo. O mais interessante, entretanto, não é observar as diferenças, sim as incríveis semelhanças entre as sequências dessas proteínas codificadas por genes de espécies que já se distanciaram evolutivamente há milhões de anos.
Tais genes que estão nos genomas dos organismos vivos, que são conservados e que são derivados de um mesmo gene no organismo ancestral, são chamados de genes ortólogos. Um gene é ortólogo a outro quando se prova, através de análise filogenética, que eles possuem um gene ancestral no passado que deu origem aos dois genes, através de um processo contínuo de especiação. Os genes ortólogos são importantíssimos para a nossa compreensão da genômica e da biologia molecular, porque uma vez que sabemos a função de determinado gene ortólogo, ao testarmos suas atividades em bancada, normalmente os bioinformáticos são capazes de inferir, ao menos de forma provisória, a função de outro gene recém-sequenciado e desconhecido através de sua alta similaridade de conservação com esse gene bem conhecido. Então, a anotação de novos genomas é, portanto, realizada de forma a transferir informações conhecidas de genes entre espécies. E hoje em dia, quando uma nova espécie é sequenciada, os pesquisadores normalmente já são capazes de conhecer a função de uma boa parte dos genes desse genoma. Isso porque a maioria dos genes presentes em um genoma consiste em genes conservados. Então, a partir aqui de uma comparação da nossa sequência com uma sequência do banco de dados, a gente consegue prever, por exemplo, que o nosso gene de DNA do nosso organismo em questão aqui sendo analisado apresenta um domínio N-terminal da DNA, um sítio de ligação a ATP e um domínio hélice-alfa-hélice de ligação a DNA. Todos eles são importantes para a função dessa proteína codificada por esse gene e, portanto, a partir dessa inferência a gente consegue saber que, olha, o nosso gene também tem a mesma sequência nessas regiões, portanto, a proteína deve ter a mesma função. Os genes responsáveis pela manutenção do metabolismo celular basal, chamados também de genes housekeeping, que são os mantenedores da casa, são altamente conservados e estão presentes nos mais diversos genomas com poucas alterações. Praticamente todos os genes housekeeping de um novo genoma sequenciado podem ser identificados através de comparações de sequências com genes já conhecidos em genomas previamente sequenciados. A partir da ideia dos genes housekeeping, dos genes conservados, aparece então a análise pangenômica. O que é pangenômica? A pangenômica é uma área recente da genômica que tem como principal objetivo a comparação genômica entre diferentes linhagens de uma espécie. Para identificar as similaridades, seriam os genes que são similares conservados entre todos, e as diferenças que vêm através de aquisição, rearranjo e perda gênica. Será discutido melhor na parte de plasticidade genômica, que é onde a gente vai ver essas diferenças entre os genomas devido à transferência horizontal de genes, inserção de genes, assim por diante. A partir desses genes housekeeping, ou os genes mais conservados do genoma, podem ser inclusive utilizados como alvos para drogas ou vacinas, caso o organismo sequenciado seja um patógeno, e o desenho racional de drogas normalmente exige duas coisas. Primeiro, que o gene-alvo da droga não esteja presente no genoma do hospedeiro, porque a gente espera que a droga seja efetiva apenas contra o organismo patogênico e não contra o hospedeiro, e que o gene seja essencial para o patógeno. Por isso, a gente utiliza genes housekeeping, que são aqueles que são conservados entre todas as linhagens daquela espécie. Assim, uma droga direcionada a este gene provavelmente não atacará nenhuma proteína do hospedeiro e atingirá especificamente a proteína do parasita, inibindo ou modificando-a, de uma maneira que produza a cura do hospedeiro. Já no caso de busca por proteínas que sejam potenciais alvos vacinais, a gente vai procurar por proteínas que tenham peptídeo sinal para exportação para o meio extracelular, levando em consideração o sinal de clivagem da proteína, como a gente já viu na aula prática, em que mostra, né, a predição do peptídeo sinal para a exportação da proteína para o meio extracelular. Ou então eu vou procurar por proteínas de membrana, que são aquelas que vão ter domínios transmembrana, que vão estar passando pela membrana da célula e que vão ficar ancoradas nessa membrana. Por que a gente utiliza proteínas secretadas e proteínas de membrana? Porque elas são as primeiras a entrar em contato com o hospedeiro e por isso elas serão as primeiras a serem reconhecidas pelo sistema imune ou por uma droga na hora da utilização da mesma. E aí, com isso, a gente pode, por exemplo, realizar modelagem molecular para predizer a estrutura dessa proteína, né? Então, eu vou criar a partir de modelos de outras proteínas que existem em banco de dados, eu vou tentar encontrar a estrutura da minha proteína e depois eu vou realizar a análise de docking, que é como se fosse um abraço entre duas proteínas, que é o processo de ancorar duas proteínas uma a outra, ou então uma proteína a um composto, né? Pode ser um substrato
ou uma droga. Vale notar, entretanto, que para toda espécie sequenciada, normalmente se descobre uma determinada quantidade de genes que não apresentam nenhuma similaridade de sequência com nenhum gene de nenhuma outra espécie conhecida. Esses genes específicos, quando são pela primeira vez encontrados, não se pode definir ao certo qual seria a sua função celular. É interessante notar que, à medida que mais genomas vão sendo descobertos, menor é o número de genes específicos que se descobre, e, de forma contrária, quando sequenciamos pela primeira vez um organismo de um filo ou grupo taxonômico que não possuía nenhum organismo sequenciado, muitas vezes encontramos uma quantidade significativa de genes totalmente desconhecidos. E esses genes são aqueles genes que vão estar relacionados com a adaptabilidade do patógeno ao hospedeiro ou de algum organismo ao meio ambiente, e vai ser importante também para o diagnóstico de uma linhagem ou de grupos de linhagens, pois vão ser genes que vão estar relacionados apenas àquelas linhagens específicas e por isso podem ser utilizadas no diagnóstico. Então, quando sequenciamos, portanto, novos genomas, costumamos representar a conservação dos genes da espécie nova que sequenciamos e os genes de outros organismos conhecidos através de gráficos, diagramas de Venn, em diferentes modelos, é chamado diagrama de Venn esse tipo de gráfico aqui, que mostra o número de genes na união e intersecção entre os genomas, mostrando ali que tem 6.362 genes no primeiro, 6.233 no segundo. A gente vai trabalhar depois com a criação de alguns diagramas de Venn para poder analisar sequências de bactérias também, mas aí a gente vai, no momento oportuno, na aula prática, vai ser explicado melhor como que são feitas essas análises, ok? E a gente já vai ficando por aqui, até a próxima, pessoal.